critério não será mais esse. Eu estou muito tranquilo, por isso que eu estou dentro. Eu vou escolher uma pessoa que possa atender aos interesses e expectativas, sabe, do Brasil. Uma pessoa que possa servir o Brasil. Eu vou escolher. Já tem várias pessoas em mira. Já tem várias pessoas. Não precisa perguntar essa questão de gênero ou de cor. Sabe, eu já passei por tudo isso. No momento certo, vocês vão saber quem que eu vou indicar. E eu pretendo indicar a pessoa mais correta que eu conhecer e a pessoa que eu tenho mais fé de que vai ser, sabe, uma grande pessoa na Suprema Corte, que é isso que o Brasil está precisando. É isso, Josias. Não precisa usar o critério raça, gênero. É preciso ter uma pessoa boa lá no Supremo Tribunal Federal. Lula tem razão, Josias? Não tem razão, né? Porque ele esteve na ONU semana passada e lá na ONU ele disse que acrescentaria aos objetivos de um pacto que é negociado na ONU a eliminação do racismo no Brasil. Então, o discurso da ONU seria mais lógico se o Lula aqui atendesse a esse clamor pela indicação de uma mulher negra, mas o passado ajuda a explicar, Fabiola, essa aversão do Lula hoje pela diversidade. Há um grampo vadio da Lava Jato, que foi captado em 4 de março de 2016, que serve para a gente entender o que está se passando. Por que o Lula está desprezando agora a diversidade como critério para a escolha de ministro do Supremo? O Lula tinha acabado de ser conduzido coercitivamente pela Polícia Federal, tinha prestado um depoimento por ordem do Sérgio Moro, então poderoso juiz da Lava Jato. Ele estava uma arara, estava irritadíssimo, e aí, sob escuta, ele dividiu a sua irritação com a então presidente, a Dilma Rousseff. Ele se queixou da ousadia da República de Curitiba e lamentou, a frase dele é: nós temos uma Suprema Corte totalmente acovardada. E a Dilma passou o telefone, estava lá, os dois conversando sob escuta telefônica. Ela passou o aparelho para o então chefe da Casa Civil, o Jacques Wagner, que hoje é líder do governo no Senado. E o Lula pediu ao Jacques Wagner, seu amigo de longa data, que articulasse um contato com a Rosa Weber, que tinha sido indicada para o Supremo pela Dilma Rousseff. E aí o Lula disse para o Jacques Wagner: está na mão dela para decidir. Se homem não tem saco, quem sabe uma mulher corajosa possa fazer o que os homens não fizeram. Ele estava se referindo a uma petição que tinha sido protocolada pela sua defesa no Supremo para tirar os casos do triplex do Guarujá e do sítio de Atibaia das mãos do Sérgio Moro. No mesmo dia em que houve esse telefonema, a Rosa Weber indeferiu o pedido da defesa do Lula. 2 anos depois, em 2018, a Rosa Weber votou contra o habeas corpus que livraria o Lula da cadeia. Então, há um pouco de aversão à diversidade por conta desse contencioso, desse passado. Em mandatos anteriores, o Lula indicou o Joaquim Barbosa, o primeiro negro do Supremo Tribunal Federal. Ele indicou também a Carmen Lúcia, que foi a segunda mulher enviada para o Supremo. E, na gestão Dilma, ele avalizou a escolha da Rosa Weber, a terceira e última toga feminina do Supremo. O critério não vai ser mais esse, informa agora o Lula, para se desvencilhar dessa pressão pela escolha de uma jurista negra, né, para substituir a Rosa Weber. Se você atrasa um pouco mais o relógio, Fabiola, você chega a uma outra data relevante que ajuda a explicar essa aversão do Lula à diversidade. O Lula esteve em 26 de abril de 2012 no escritório do Nelson Jobim, que tinha sido ex-ministro da Justiça dele, ex-ministro da Defesa dele e ex-presidente do Supremo. Ele se encontrou lá no escritório do Jobim com o Gilmar Mendes. E o noticiário da época registra o relato do Gilmar Mendes sobre esse encontro. Segundo o Gilmar, o Lula estava articulando para adiar o julgamento do mensalão. Ele estava cabalando votos de ministros do Supremo. O Jobim, depois o próprio Lula negaram o relato do Gilmar, ficou ali a palavra de um contra a dos outros, e ficou também mais um trauma. O julgamento do mensalão foi mantido,
foram enviados para a cadeia os membros ali da cúpula do PT. Então, tem esse contencioso, Fabiola, que quando se preocupou com a diversidade, o Lula se deu mal. Ele mandou para lá o Joaquim Barbosa, Carmen Lúcia, que foram implacáveis no julgamento do Mensalão. Então, hoje, depois de vestir a toga no seu advogado particular, no seu criminalista de estimação, o Lula está buscando, com a luxuosa assessoria do Gilmar Mendes, um outro apadrinhado para o qual ele possa telefonar quando julgar necessário. Ele agora segue o critério da intimidade, Fabíola, não da diversidade. Ele avalia que a diversidade trouxe muito azar e alguma cadeia para o PT. Olha, tem muita opinião aqui sobre isso. A Marilena fala, olha, pois é, Lula só indicou mulheres e negros para o STF e essa pressão nunca existiu em nenhum outro momento, não vai ajudar. Aí o Décio diz, Lula quer outro Zanin, bem branco, amigão no STF. Aí o outro fala, papai falou, deve estar certo. Lula está certíssimo. E aí, o professor Cláudio Couto, Lula está certo? Gênero e raça não são critérios? Claro que o Lula não está certo, né, nessa história, até porque ter uma pessoa boa no STF que vai fazer um bom trabalho, que é o critério que ele está apontando como critério fundamental, e claro, é um critério fundamental, isso não exclui a possibilidade de ser uma pessoa negra, de ser uma mulher negra, até porque o pressuposto da fala dele seria, bem, para ser uma pessoa boa, não pode ser uma pessoa negra nem mulher. Não pode ser escolhida com base nesses critérios também. Será que não vai se encontrar ninguém qualificado dentro dessa outra situação? Né, de ser uma mulher negra, de ser uma... Enfim, é uma fala sem sentido desse ponto de vista. É claro que, na realidade, ela é uma fala que só faz sentido se a gente entende o seguinte, o que Lula quer indicar é um amigo, é uma pessoa com relações pessoais fortes com ele, assim como foi no caso do seu advogado, né, do Zanin, que foi indicado para o Supremo Tribunal Federal. E se ele não tiver esses laços pessoais fortes com nenhuma mulher negra, ou com uma mulher, pura e simplesmente, ele não vai indicar alguém com essas características. Né? Então, a questão não é a qualificação, digamos, geral dessa pessoa. A questão é a vinculação pessoal que quem vier a ser indicado tenha com o presidente da República. E claro que isso é um péssimo critério, né? Porque, primeiro, né, a gente sabe que personalismo não combina com república, não combina com democracia, né? É exatamente o oposto. Né? Claro que não poderia ser, eventualmente, algum tipo de vínculo pessoal, também uma condição impeditiva, pura e simplesmente. Mas ela não pode ser a condição determinante, que é o que está virando. Então, na realidade, pessoa boa, dentro dessa fala do presidente da República, é pessoa com quem eu tenha um vínculo pessoal de confiança. E, na verdade, acho que o presidente poderia, por exemplo, consultar gente à sua volta. Por exemplo, o ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, que é um jurista, que é um militante do movimento negro, né, que trabalha junto a outros movimentos preocupados com a questão da diversidade, com o movimento feminista, e poderia, pura e simplesmente, perguntar se ele não tem uma lista de juristas negras que poderiam ser indicadas para o Supremo Tribunal Federal e conversar com elas, fazer como lhe foi sugerido ali pelo Gregório do Vivier, né? Tomar pelo menos um café com essas pessoas, né? E o que, aliás, fez com que o do Vivier virasse alvo de um ataque cerrado, né, daquelas pessoas que pura e simplesmente acham que não se pode contestar nada que o presidente da República diz ou pretende fazer, né, como se ele fosse um pouco o Papa na sua infalibilidade em questão de doutrina, né, e fosse para qualquer assunto relativo à política, fosse completamente infalível e incapaz de cometer erros. Então, na realidade, o que a gente está vendo aí é uma imensa insensibilidade do presidente da República, uma incoerência com outras coisas que ele defende em outros momentos, inclusive, acho que o Josias foi muito feliz em lembrar, defendeu no seu discurso na ONU, que foi um bom discurso, diga-se de passagem, mas na hora de transformar isso em medidas práticas, refuga. Então, acho que realmente é uma argumentação do presidente que simplesmente não para em pé. E fora isso, né, a questão de ele escolher a raça e o gênero, falar isso, né, ele acaba afastando uma discussão ampla do que é a diversidade e a diversidade no lugar de poder, né, que é bem amplo isso, não é só uma questão da raça e gênero ali, não é um critério, é algo bem maior. Bom, agora é 8 horas e fala, Josias, a gente está um pouquinho atrasado aqui, o professor Cláudio Couto precisa se despedir da gente. Fale. Muito rapidinho, o problema até
você mencionou bem, além de descartar esse dado que deveria ser levado em conta, que é a raça, o sexo do escolhido, o gênero, o problema é por que isso está sendo descartado? Está sendo descartado Perfeito. porque o presidente está procurando ele está Um amigo. bolsonarizando, Fabiola, o processo de escolha do procurador-geral e do ministro do Supremo. Na prática, os petistas detestam que se diga isso, mas ele está repetindo o Bolsonaro. Bolsonaro escolheu o ministro do Supremo porque tomava tubaína com ele e o outro porque rezava junto com a primeira-dama, a Michele Bolsonaro. O procurador-geral ele escolheu porque ele sabia que o Aras não ia fazer o serviço que a Constituição lhe reserva. O Lula está fazendo a mesma coisa, ele está buscando personagens segundo os seus critérios personalíssimos ali, de proximidade, pessoas com as quais ele possa puxar o telefone e ligar e falar, olha, estou preocupado com isso, preocupado com aquilo. E a mesma coisa do Supremo está acontecendo na Procuradoria. E não é isso que a Constituição prevê, Fabiola. Há 35 anos, quando o Congresso Constituinte, presidido pelo Ulisses Guimarães, converteu o Ministério Público numa entidade independente, o que se imaginou é que ia surgir um órgão respeitável, que defenderia os interesses da sociedade. Então, bastaria o Lula. O Lula fez isso nos primeiros mandatos dele. Ele escolheu pessoas que não eram propriamente vinculadas a ele. Para procurador, ele escolhia na lista tríplice. Para ministro do Supremo, ele indicou pessoas que tinham uma reputação ilibada e um currículo a exibir. É pena que ele tenha desvirtuado os seus próprios critérios para aproximar os critérios atuais de escolha dessas autoridades, que são importantíssimas, relevantíssimas, ele aproxima do método Bolsonaro de escolha. É uma pena.